O maior arquipélago do mundo é a Indonésia, se estendendo do Oceano Índico até o Pacífico e abrigando 275 milhões de pessoas. É o país com a maior diversidade de idiomas do mundo, conhecido por sua riqueza cultural e por uma fauna única, diferente de qualquer lugar do planeta. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai falar sobre a história da Indonésia. A capital da Indonésia é Jakarta, que também é a cidade mais populosa do país, com mais de 10 milhões de habitantes. E a maior ilha do arquipélago é a ilha de Java, onde vivem cerca de 145 milhões de pessoas, mais da metade da população indonésia. O país é o quarto mais populoso do mundo, tendo mais gente vivendo lá do que no Brasil, na Rússia, e tem o dobro da população do Japão. A Indonésia é dividida em 34 províncias e o governo declara oficialmente que cerca de 17.500 ilhas fazem parte do país, sendo que 8.800 delas têm nome e mais de 900 não são habitadas. Mesmo assim, não se sabe ao certo a quantidade exata de ilhas que existem no arquipélago da Indonésia, com os números variando entre 13.500 e 18.300. Por terra, o país faz fronteira com a Malásia, Timor-Leste e Papua Nova Guiné, com fronteiras marítimas com a Índia, Filipinas, Singapura, Palau e Austrália, país que provavelmente recebeu seus primeiros humanos vindos da Indonésia. Um assunto que a gente já abordou num vídeo exclusivo para os nossos membros que assinaram o plano Vogalover de carteirinha. A Indonésia fica localizada no Anel de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico, numa área entre placas tectônicas, o que faz com que falhas sísmicas e terremotos aconteçam com muita frequência, com alguns dados até apontando que 4 terremotos por dia são registrados no país, das mais variadas potências na escala Richter. Essa localização também faz com que erupções vulcânicas sejam comuns, até porque algumas estimativas apontam a Indonésia como o país com a maior quantidade de vulcões do mundo, com cerca de 400 deles, dos quais 150 estão ativos. Ano passado, o vulcão Ruang entrou em erupção. Só que territórios com uma grande quantidade de vulcões acabam sendo bem férteis, e isso contribui para a imensa diversidade da flora e da fauna da Indonésia, que é a segunda mais rica do mundo em número de espécies, ficando atrás só do Brasil. A Indonésia tem a maior quantidade de espécies de mamíferos do mundo. O orangotango é exclusivo das ilhas de Bornéu e Sumatra, parte da Indonésia, mas o símbolo do país é um réptil, o dragão de Komodo, original da ilha de Komodo. O arowana dourado, o gavião de Java e a Rafflesia arnold, que é a maior flor do mundo, também merecem destaque. Apesar da sua importância natural e diversidade cultural e linguística, a Indonésia também é muito conhecida como destino turístico, com milhões de pessoas visitando as praias do país todos os anos, mas também o Templo de Borobudur e a ilha de Bali. Essa ilha já é habitada por seres humanos há cerca de 4.000 anos, mas a arqueologia já encontrou registros físicos de materiais sofisticados que comprovam a habitação do Homo sapiens nas ilhas da Indonésia há pelo menos 40.000 anos. Claro, hoje já se sabe que outras espécies de humanos também habitaram a região, como o Homo floresiensis e o Homo erectus, que foram encontrados pela primeira vez na Indonésia. Inclusive, recentemente se descobriu que a mais antiga amputação cirúrgica que se tem registro foi feita lá também, 31.000 anos atrás. Mas outros fósseis encontrados na Indonésia apontam a presença de espécies humanas na região há quase 2 milhões de anos. É provável que aldeias de humanos pescadores em regiões litorâneas, com abundância de peixes, frutos do mar e aves aquáticas já tivessem sido assentamentos permanentes, mesmo antes da Revolução Agrícola da domesticação dos alimentos. E esses assentamentos podem ter se estabelecido no litoral das ilhas indonésias entre 45 e 50.000 anos atrás. Durante milhares de anos, os nativos do arquipélago da Indonésia mantiveram um estilo de vida nômade ou semi-nômade, sendo que os indícios de uma sociedade sedentária sofisticada no arquipélago são de 400 anos depois da Era Comum. Alguns materiais encontrados no território do arquipélago são atribuídos a civilizações chinesas e indianas da antiguidade. É difícil precisar quais civilizações específicas são responsáveis por eles, mas a gente consegue afirmar que parte das descobertas são de objetos que chegaram lá através de navegações, por conta das relações comerciais que os povos asiáticos mantinham. Escritos em idiomas nativos comprovam que sociedades chinesas e indianas realizavam trocas frequentes com os indonésios. E essas trocas acabaram por trazer religiões que tiveram importância enorme para a região, o budismo e o hinduísmo. Essas religiões trouxeram união para um território dividido, e no século C da Era Comum nasceu o Império Budista de Srivijaya, que se estendia da ilha de Sumatra até a ilha de Java, dominando boa parte do arquipélago e se mantendo estável por 3 séculos, até
se enfraquecer por conta das invasões do Império Chola, da atual Índia. No ano de 1025, o monarca foi aprisionado e o Império não resistiria muito depois disso. Essa queda abriu espaço para a dominação de uma outra sociedade, chamada de Império Majapahit, que foi descoberto pelo Ocidente em 1292 e foi responsável pela delimitação das fronteiras da maior parte do território atual da Indonésia. Só que na segunda metade do século XIV, com a morte de líderes importantes do Império, ele também ia entrar em declínio. Como consequência, o budismo na região também enfraqueceu, e como algumas sociedades islâmicas vindas da Índia já viviam na região por conta do comércio e conseguiram se manter firmes durante a expansão do Império Majapahit, começou uma forte disseminação do islamismo no arquipélago indonésio. Atualmente, o Islã é a religião de cerca de 88% da população da Indonésia, o que faz do país o lar da maior comunidade muçulmana do mundo. Ao mesmo tempo que a fé islâmica convertia cada vez mais gente, a fama do arquipélago se espalhava entre as potências europeias, que muito se interessavam pelo comércio de especiarias. E com a chegada da era das grandes navegações, os europeus foram chegando no território da Indonésia. Os primeiros que chegaram ali foram os portugueses e os espanhóis, e os dois logo já começaram uma disputa territorial pelas Ilhas Molucas, que também eram conhecidas como Ilhas das Especiarias. Ela chegou lá perguntando, o que vocês põem na comida de vocês aí? De dentro do navio, né? Ah, cheiro bom esse aí, pô. A Espanha ocupou o território. Portugal contestou, ocupou então a maior parte da Península Malaia e conquistou a cidade de Malaca em 1511, que hoje faz parte da Malásia, não da Indonésia. As Molucas eram um grande objetivo de Portugal, mas os teus likes são um grande objetivo aqui do Vogalizando. Então, pô, dá uma moralzinha aí pra gente, deixa o like, comentário maneiro para gerar engajamento e se inscreve aí no canal também para dar uma moralzinha pra gente. Toda terça e quinta sai conteúdo novo e aproveita também para seguir a gente no Instagram e ouvir ali o nosso podcast, caso tu goste de ouvir podcast. Vamos seguir. Os portugueses começaram uma campanha militar na região, mas em territórios que já tinham sido dominados, onde os postos militares eram mais frágeis, os neerlandeses chegaram querendo um pedaço da Indonésia também. Pô, os holandeses são foda, né? Só espera o bagulho ficar tudo certo. Vocês estão... Como é que estão as coisas lá na Indonésia? Não, agora já dominamos. Já estamos mais tranquilos, já não estamos mais com os soldados tudo a postos. A coisa já tá de boa. Ah, é? É mesmo? Então, beleza. Esse processo de conquista dos caras foi bem parecido com o que eles fizeram no Nordeste brasileiro. Mas daqui, eles foram expulsos. Enquanto da Indonésia, foram os neerlandeses os principais colonizadores. Em 1595, sob o comando do explorador Cornelis de Houtman, as incursões em território indonésio pelos neerlandeses ficaram mais frequentes. Eles começaram atacando a parte oeste da ilha de Java, mas seguiram por outros territórios onde tinham interesse e trataram de expulsar os colonos de outros países, principalmente os portugueses. Foi nessa época que surgiu a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que tinha justamente o propósito de desbravar territórios via mar, ocupar mais terras e ganhar dinheiro. E caso tu queira ver um vídeo sobre essa companhia, é só deixar um comentário aqui pedindo o que a gente faz. Essa empresa ganhou bastante autonomia do governo dos Países Baixos, o que facilitou essa expansão pelas ilhas do Pacífico, e depois de se estabelecer no porto de Jakarta, Batávia, o atual Jakarta, a expansão ganhou mais força e os neerlandeses conseguiram conquistar Malaca em 1641. Essas expansões, via Companhia Holandesa das Índias Orientais, continuaram até o século XVIII, quando a companhia implodiu por problemas de corrupção, fazendo com que o governo tomasse seus bens e acabasse com ela em 1799. No ano seguinte, um território chamado Índias Orientais Holandesas foi fundado, servindo como uma colônia administrativa dos Países Baixos, mas que viria a se tornar a Indonésia, que a gente conhece hoje. Esse território enchia o bolso dos neerlandeses de dinheiro, mas também dava bastante dor de cabeça para os caras, porque não era fácil de administrar e revoltas aconteciam com frequência, como a Guerra de Java, que durou de 1825 até 1830. As tensões entre javaneses e neerlandeses já vinham aumentando quando a guerra estourou. Mas os neerlandeses, que tinham muito mais condições de se manter no conflito, saíram vitoriosos, deixando cerca de 200 mil javaneses mortos, seja por conta do combate ou das condições precárias de vida dos habitantes da região. Hannes von der Bosch, que assumiu o governo geral da colônia nos últimos meses da guerra, ampliou a política de repressão aos indígenas e queria recuperar o dinheiro perdido com a guerra. Então, criou um sistema de cultivo onde 20% das terras das aldeias tinham que ser dedicadas para o cultivo de chá, café, tabaco, açúcar, o que for, mas tinha que ser para exportação. E os camponeses foram obrigados a trabalhar em terras do governo 60 dias no ano. Essas medidas não só pagaram os custos da guerra, como os neerlandeses lavaram a égua.
Outras rebeliões aconteceram durante o período colonial da Indonésia, como as batalhas que aconteciam entre as forças de contenção de rebeliões e tribos nativas, mas a vitória geralmente era do exército colonial mesmo. A relação entre nativos e colonos era bem complicada, principalmente por conta dos privilégios que os colonos tinham na região. Mas em 1870 foi criado um sistema de mercado livre, uma economia liberal, com plantações privadas e tudo que podiam ajudar a combater a pobreza da população local, embora alguns conflitos continuasse acontecendo. No começo do século XX foram criados programas educacionais que visavam integrar os nativos a uma sociedade mais ocidentalizada. Mais escolas foram criadas e a qualidade de vida até teve uma certa melhora, mas ainda era muito grande a parte da população que não foi incluída nesses programas e a opressão do governo, depois de séculos de escravização, não sumiu. O que se viu na primeira metade do século XX na Indonésia foi o crescimento dos movimentos nacionalistas na colônia, que visavam uma independência completa dos Países Baixos. Mas um novo inimigo viria a surgir durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão. A gente já falou sobre o imperialismo japonês nesse vídeo aqui, mas só para resumir, os japoneses deram início a um processo de conquista dos países do Sudeste Asiático, onde a violência contra a população foi regra. Mas quando essa dominação começou na Indonésia, a população achou que isso representaria uma libertação dos neerlandeses e nem achou tão ruim assim. Uma das medidas dos japoneses foi expulsar neerlandeses de cargos públicos importantes e colocar nativos do arquipélago no lugar, o que foi bem visto pela população, que viu os japoneses com uns bons olhos, uns caras legais. Os japoneses até tentaram não criar problema para dar atenção para as batalhas da guerra que aconteciam no Pacífico e também para conseguir obter mais recursos. Mas eles ainda viam os indonésios como um povo inferior e os tratavam como conquista. Então escravidão e violência também fizeram parte do cotidiano da Indonésia invadida pelo Japão. Revoltas contra os japoneses aconteceram e em 1944, quando o Japão já estava enfraquecido, as ideias de independência ganharam força e com o fim da guerra, no dia 17 de agosto de 1945, o comandante do Exército Expedicionário do Sul do Japão convocou dois líderes nacionalistas do movimento de independência, Mohammad Hatta e Ahmed Sukarno, para debater justamente a independência do arquipélago. Mas os Países Baixos não aceitaram isso tão fácil. Os neerlandeses tinham sido invadidos pela Alemanha nazista, então passaram esse tempo todo da guerra sem dar a atenção que eles queriam para suas colônias. Mas agora que a guerra terminou, eles queriam a Indonésia de volta. Alguns britânicos, que também tinham propriedades na Indonésia, também não curtiram essa ideia de independência, e ela não foi reconhecida. Manifestações populares aconteceram e elas foram respondidas com violência policial. Apesar de ainda terem controle de algumas cidades importantes, os neerlandeses não controlavam as zonas rurais e com o aumento da violência, a independência foi reconhecida em 27 de novembro de 1949, depois de muita pressão internacional. O processo de independência foi acompanhado de perto por potências ocidentais, como os Estados Unidos. Foi elaborada uma Constituição e implementada uma República Democrática Parlamentarista, com Ahmed Sukarno apontado como o primeiro presidente. Em 1957, ele implementa um plano de desenvolvimento para o país, chamado de Democracia Guiada, que junta três conceitos importantes: nacionalismo, religião e comunismo, que abreviado no idioma indonésio ficou conhecido como Nasacom. A ideia era acabar com o parlamentarismo para trazer estabilidade política para o país, que o Sukarno acreditava estar dividido. Mas com o cara seguindo em direção cada vez mais à esquerda, os grupos islâmicos e as forças armadas ficaram cada vez mais desgostosos. Tudo piorou quando, na madrugada de 1º de outubro de 1965, 6 generais indonésios foram sequestrados e mortos por homens do movimento 30 de setembro, que ainda tomaram uma rádio, uma praça e disseram que suas ações foram para proteger o presidente Sukarno de um golpe de Estado. Quem assumiu o controle do exército aí foi o general Haji Mohamed Suharto, que começou uma campanha contra o grupo e o presidente, acreditando que os dois eram aliados, o que foi reforçado pelo cara depois que o presidente se encontrou com membros do movimento em uma base aérea. Não ajuda muito isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Tô aqui com os caras, mas... Ele tá jogando FIFA. Não, mas quem eles matam ou deixam de matar não é problema meu. Você vai pedir uma pizza, não. depois eu vou embora. É, só isso. E ele defendeu que o assassinato daqueles generais, chamados por ele de heróis nacionais, faziam parte de um golpe comunista e começou uma campanha de caça a comunistas que virou um dos maiores massacres do século XX. Estima-se que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas tenham sido mortas pelo exército, grupos paramilitares e organizações religiosas. E também chega a centenas de milhares o número de pessoas que foram presas ou exiladas. O Sukarno ainda tentava manter as suas políticas e a sua presidência, mas na prática o cara já não mandava. E conforme o Suharto foi ganhando mais poder e apoio,
inclusive internacional, ele assumiu a presidência em 1967, ficando no comando até 1998, quando renunciou. O cara é frequentemente chamado de ditador, e durante o governo dele, aumentaram as tensões internas e com alguns vizinhos também, com a Malásia, Papua Nova Guiné e o Timor-Leste, que foi invadido por forças indonésias no fim de 1975. A situação lá foi bem feia e precisou até de uma intervenção da ONU. Mas depois que um referendo foi feito, os timorenses decidiram pela independência e se livraram da dominação dos indonésios em 2002. A Indonésia é um país complexo, ocupado há milhares de anos, com milhares de divisões marítimas que separam as ilhas e com nativos que se desenvolveram separadamente em cada uma delas, o que possibilitou o surgimento de centenas de idiomas. O país ainda foi dominado por potências europeias, foi vítima de atrocidades japonesas na Segunda Guerra Mundial, passou por uma ditadura e foi um dos mais afetados depois do tsunami de 2004. É muito complicado resumir toda a história de um país tão grandioso e com uma cultura tão diversa em um vídeo só, mas tu podes contribuir com a gente aqui nos comentários, colocando um detalhe importante de alguma coisa que a gente deixou de falar ou que acabou esquecendo. E também pedindo mais detalhes sobre algum momento da história da Indonésia que a gente pode abordar num outro vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui, mas se tu quiser ver o teu nome aparecendo aqui do ladinho, igual dessa galera maneira, é só tu virar um colaborador do Vogalizando. Pode fazer isso, mandando um cincão pra gente ali no Pix, comentando aqui um valeu demais ou então virando membro do nosso canal. Os membros participam de enquetes exclusivas, tem uma insígnia maneira do lado do nome, que aparece quando eles comentam aqui. Eles têm acesso a emojis exclusivos e aqueles que assinam o plano nível 2, o Vogalove de carteirinha, ainda ganham vídeos extras, que saem por aqui a cada 15 dias, semana sim, semana não. Para ter acesso a esses vídeos exclusivos, tem que assinar o Vogalove de carteirinha, não o Vogalove. Mas vale demais a pena, porque além de estar baratinho, menos de 20 pilinha, tu ganha acesso a todos os 40 vídeos que já tem por lá. Todos com o selo Vogalizando de maneirice e dos mais variados assuntos também. Tem vídeo falando sobre a expansão do islamismo, filmes com erros históricos, a Inquisição no Brasil, a Guerra dos Boxers, a história de Hong Kong, o conflito em Nagorno-Karabakh, a unificação alemã, ditadura do Getúlio Vargas, os piratas somalis e até o Jack o Estripador. Vira um Vogalove de carteirinha aí que vale a pena. Fica com o Vogalizando, confere esse vídeo aqui sobre o Brasil holandês, ou então esse aqui sobre os países que mudaram de nome. Um beijo e vamos, Selma!